Bom, hoje é que dia? Vamos iniciar o nosso vídeo aqui. Hoje é dia 4 de julho, 4 de julho de 2021, não é isso? Estamos aqui, eu já estou vacinado, o Lenaldo está vacinado, está passando até um avião aqui em cima, nesse horário. Nós estamos, que horas é agora, Lenaldo? Que horas é agora? Não sabemos que hora é, mas deve ser umas 10 horas mais ou menos, não é isso? Aproximadamente. Estamos aqui recebendo aqui no nosso espaço cultural da CLAPT CTC, Academia Capixaba de Letras e Artes Poéticas Salvador. Estamos recebendo aqui a visita do senhor Lenaldo Ferreira da Silva, mais conhecido como Aldo Veranato. Estamos sem máscara porque nós já fomos vacinados, já tomamos a vacina e tal, e a gente estava de máscara até agora há pouco, tiramos só para poder fazer a gravação e ficar mais audível, para que as pessoas possam nos ouvir mais intensamente. Meu nome é Clério José Borges, eu sou autor de vários livros, inclusive esse último agora, ó, estamos lançando agora, vamos lançar no Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores, na forma presencial, que será realizado dia 7, 8, 9 e 10, 4 dias de julho de 2021. Agora, nós estamos no mês de julho e em outubro, 7, 8, 9 e 10 de outubro, parece que eu falei julho, é outubro de 2021 em Jacaraípe, certo? Então, na forma presencial. Nós, dia 1º, 2 e 3 de julho, nós fizemos na forma virtual, pela internet. Está lá no YouTube, é só acessar no YouTube. Congresso Brasileiro de Poetas Salvador, vocês vão ver Lenaldo declamando lá, e eu falando também, tal, centenas de poetas trovadores de todo o Brasil se apresentando. E esse é o livro que a gente vai lançar lá, fala Maracajaguaçu, Braz Lourenço, Zé de Anchieta e Araribóia. Carapina, Serra, Nova Almeida, presença dos índios dos padres jesuítas no Espírito Santo. Entendeu? Essa é a publicação que nós vamos lançar nesse evento, né? Tá aqui, inclusive, tem a bandeira da Serra, tem o mapa da Serra aqui, essa publicação. Mas vamos lá, Lenaldo. Então, o Lenaldo foi convidado para fazer a biografia do Clério Borges, e ele aceitou, não é isso? Então, nós agora estamos aproveitando o dia de hoje, que ele está aqui, nos honrando com a sua visita. É uma honra para nós aqui termos a visita dele, e estamos aqui no Espaço Cultural da CLAPT CTC, justamente aproveitando a presença de Lenaldo para fazermos essa entrevista aí para o livro. Vamos lá, Lenaldo, qual é a primeira pergunta que você quer fazer sobre a vida do Clério Borges? Hoje o nosso tema é a vida do Clério Borges, Clério José Borges de Santana. Vamos lá. Lá em Biriri você ficou até quantos anos? É Aribiri. Aribiri, exatamente. Aribiri. Aribiri é um bairro do município da Serra. Segundo os historiadores e as pesquisas que a gente conseguiu descobrir, Aribiri são aquelas baratinhas pequenas que elas ficam nas pedras, na beira do mar. Você vai naqueles mangues na beira do mar, tem umas pedras lá, você encontra uma série de baratinha pequena, e aí os índios denominavam de Ariberi. Interessante. A coisa. Então anotou aí? Anota aí que isso é importante também você botar, porque eu convivi muito lá naquela região de mangue ali de Aribiri, tinha uma área de mangue, tinha aquilo tudo era propriedade dos Verezas lá de Aribiri, dos Vereza, né? E aí os Verezas tem, inclusive até o pessoal inventou em uma certa época de fazer uma praia ali no mangue. Fazer uma praia. Arrumaram areia branca, jogaram lá e tal, para o pessoal ir lá se divertir lá em Aribiri, mas não deu muito certo, porque é área de mangue, então você ficava naquela parte da areia branca, mais à frente um pouquinho, quando você começava a entrar no mar, você se atolava, porque era de mangue, né? Então atolava no mangue, não deu muito certo não, mas foi uma iniciativa muito boa, o pessoal queria fazer um local de divertimento ali em Aribiri. E
Aí a infância toda foi em Aribiri. A infância lá, com o pessoal, nós tínhamos no bairro um vereador, José Rodrigues de Carvalho, a esposa dele, a Cecília Lourenço Rodrigues, ela era parteira da região, a parteira, fazia os partos de todo mundo, né? Os filhos dela, o Marcos é médico lá em Linhares, o Zé Lourenço trabalha no Estado, o Ronaldo Lourenço é ali de Manguinhos, né? E Luiz Antônio também é advogado e tudo. Então, todo esse povo a gente conheceu. E tinha o time do América, América de Aribiri. Tá anotando aí? Eu não estou vendo você anotar, Mas não. você não está Tá gravando lá, mas... Isso, mas aí eu pego daí. E se a gravação não der certo? Anota aí. Anota aí. Botou aí? O vereador José Rodrigues de Carvalho foi vereador na Câmara Municipal de Vila Velha. Foi presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, José Rodrigues de Carvalho. E aí tinha o time do América de Aribiri. O América de Aribiri, em muitas ocasiões, às vezes é confundido com o América que foi campeão capixaba. Tem um time do América, campeão capixaba, durante, parece, quatro campeonatos. Foi campeão capixaba, 3 ou 4 campeonatos, mas esse time do América foi campeão capixaba, era um de Vitória, América de Vitória. Fazia parte dele o ex-governador Carlos Lindenberg, fazia parte dele. João Luiz Castelo tem até um irmão também que fazia parte desse time do América, mas era o time do América lá da região do Parque Moscoso, ali em Vitória, entendeu? Era o time do América. Mas lá em Aribiri tinha o América Futebol Clube. Esse time é tradicional lá de Aribiri, né, e tudo. E tinha o Campo dos Santos Futebol Clube lá em Aribiri, o Campo dos Santos lá em Aribiri. O Campo dos Santos, muita gente às vezes confundia, pensava que o Campo dos Santos era o campo do América, mas o time do bairro era o América Futebol Clube e o time do Santos era de Paú. Era de Paú o time do Santos. O Santos é de Paú. Os jogadores vinham de bonde de Paú, saltavam ali em Aribiri, onde tinha a convertidora. A convertidora, que era da empresa de bondes, e vinham os bondes de Paú, chegavam ali em Aribiri, aí o pessoal saltava, pegava o bonde que já ia para Paú de novo. E aquele que ali prosseguia até Vila Velha. Entende? Um bonde que a convertidora era ali justamente na parte de Aribiri, né? O bonde vinha de Paú, era Paú Vila Velha. Aí ele vinha de Paú e Vila Velha. Chegava, como era uma linha só, ele parava em Aribiri. Aí esperava o outro bonde que saía de Vila Velha, vinha, aí chegava ali, tinha um desviozinho, o bonde ficava ali. Se um chegasse primeiro, esperava o outro, né, chegar, aí fazia essa conversão ali, a conversão. Por isso que era chamado convertidor, aquela região, né, ali de Aribiri. Então a gente viveu isso tudo, né? E a minha mãe logo ficou viúva quando eu nasci, ela estava viúva e tal. Aí o que aconteceu? Naquela época tinha o fato seguinte, as casas de família de Vitória, aqui no Rio de Janeiro e tal, as casas de família, eles não tinham aquele costume de ficar indo em loja comprar roupa. Então as grandes famílias de potencial financeiro bem melhor, o que elas faziam? Elas contratavam costureiras. E as costureiras chegavam 8 horas da manhã, começavam a trabalhar costurando a roupa da família, dos membros da família. O que acontecia? A família comprava as peças de tecido e tal, e a costureira ia lá, costurava as roupas da família. E minha mãe era costureira, entendeu? E ela foi contratada para costurar na casa dos Lindenbergs.
que tem o Carlos Fernando Lindenberg, que foi governador do estado, depois senador, e o pessoal dos proprietários da Rede Gazeta, né? E ela deu a sorte, entendeu? Aí começou a costurar lá e tal, e eu, criança, né? Fui abençoado por esse ato, porque ela fez amizade com a família Lindenberg, passou a costurar muito tempo para a família Lindenberg. E aí, quando eu entrei na idade escolar, entendeu? Aí o Carlos Lindenberg, que já era um político famoso, conseguiu uma bolsa de estudo para me estudar num dos melhores colégios da região, que era o Colégio Marista, que estava começando ali em Vila Velha, o Colégio Marista, né? E aí eu ganhei essa bolsa de estudo e comecei a estudar. Aí fiz o primário, o colegial, que hoje é ensino médio, ensino fundamental, fiz tudo isso no Colégio Marista. E com isso tive a possibilidade de ter uma boa educação, né? Isso, ter uma boa formação, uma boa formação. Então esse é um detalhe interessante, né? Eu me lembro ainda na minha infância que eu frequentava sempre assistir os jogos do Santos, né? O Santos chegou a participar do Campeonato Capixaba e tudo, e ali o campo do Santos também começou a receber jogos. Eu me lembro que antes do time da Desportiva Ferroviária tinha uns 3 ou 4 times que a Vale do Rio Doce patrocinava, entendeu? Então era um time do Ibis, Albercino deve saber qual é o nome do time do Ibis, que era, eu acho que era 15 de novembro, não sei, um negócio assim. Tinha um time do Ibis e mais 3 times espalhados, que eram todos de funcionários da Vale. Até que em determinado tempo, a Vale chegou para todos os times e falou assim, ó, esse negócio de ficar ajudando cada um de vocês não está dando certo não. Vamos juntar tudo. Juntar tudo. Aí juntaram, formaram a Desportiva Ferroviária da Vale do Rio Doce, que foi a Desportiva, o time da Desportiva e tudo mais. Então eu vivi essa época dessa união, entende? E ali no Campo dos Santos a gente tinha oportunidade de assistir os jogos do Campeonato Capixaba. O Rio Branco ia lá, o Vitória ia lá, todo mundo joga lá, no Campo dos Santos, lá de Aribiri. Contra o time do Santos também, que chegou a participar. O Santo Antônio também, que era da região ali, Santo Antônio. Tinha embora o Santo Antônio fosse do bairro Santo Antônio, mas o estádio dele ficava ali na Glória, entendeu? O time do Santo Antônio. Isso aí quem sabe bem é o Roberto Vasco. O Roberto Vasco morava perto lá do estádio do Santo Antônio, vendia até uns negócios lá, acho que umas rosquinhas, um negócio que ele vendia lá no estádio lá quando tinha jogo lá. É só perguntar ao Roberto Vasco, ele sabe disso. O Roberto Vasco faz parte então da história aí também. Então o que acontece? Aí lá no Campo do Santos tive oportunidade de conhecer grandes locutores, faziam transmissão ao vivo da Rádio Espírito Santo. César Riso, por exemplo, ele começou no Espírito Santo, transmitindo os jogos do Campeonato Capixaba, depois foi para o Rio de Janeiro, foi para Belo Horizonte, aí participou dessas grandes emissoras, Tupi, essas emissoras famosas que transmitiam os jogos de futebol do Campeonato Carioca. Tem César Riso. Botou aí César Riso, é um grande nome para você pesquisar também, porque eu tive a oportunidade de... Como eu morava ali do lado do Campo do Santo, às vezes até eu subia no muro, pulava, entrava no campo, né? E não era só eu não, tinha a garotada toda fazia isso também. E você, como foi no futebol? Jogou muito futebol? Futebol, não, jogava peladinha normal, lá em Aribiri mesmo, peladinha normal, e no próprio Colégio Marista, eu jogava lá às vezes futsal, né, futebol de salão, que na verdade era aqueles campinhos pequenos e tal, mas nunca fui jogador famoso, nem nada não. Só joguinho mesmo, E normal. ficou até quanto tempo lá? Que Lá depois onde? você veio para Vitória. Não vim para Vitória, não. Nunca morei em Vitória, não. Não, Vitória não. Não. Eu morei sempre em Aribiri até os 15 anos. Né? Até os 15 anos a gente morou em Aribiri, entendeu? Depois dos 15 anos, aí a minha mãe se mudou, né? Eu e minha mãe mudamos para o centro de Vila Velha. Aí passamos a morar ali no centro de Vila Velha, entendeu? Aí
o que que aconteceu? Aí eu tive toda a formação lá no centro de Vila Velha, em 1970, a gente começou ali em Vila Velha a visitar a Academia de Letras de Vila Velha, que já tinha o seu imóvel lá naquele local. Eu me lembro que o presidente Antônio Pinto Rodrigues, que o presidente da Academia de Vila Velha realizava eventos monumentais, era evento mesmo naquela época não tinha estrada boa ainda, a estrada rodoviária, então ele conseguia trazer de Vitória as principais personalidades culturais, os políticos famosos, o pessoal, os escritores famosos de Vitória, que iam lá assistir os eventos da Academia de Vila Velha, que na época era Centro Cultural Humberto Campos e Academia de Letras Humberto Campos, depois se transformou em Academia de Letras Humberto Campos. Né? Aí a gente começou a ter atividade, eu conheci Zé Danilo Tavares Sucupira, Emanuel Barcelos, Dimas Carneiro, conheci essa turma toda, a gente começou a se organizar, a fazer os eventos. Eu estava um dia, como eu era de Eribiri, a gente ia sempre lá em Eribiri visitar alguns parentes conhecidos, né? E aí uma vez eu estava lá em Eribiri, aí passei em frente à venda do Aquiles Antonácio lá, que era inclusive parente dos Borges, né? Era parente também. Então aí passei lá e ele me chamou. Vem cá e tal. Aí me apresentou um senhor, falou assim, esse senhor aqui, ele é diretor superintendente da Rede Tribuna. A Tribuna está ampliando o quadro, agora o pessoal de Pernambuco assumiu a direção, entendeu? Daqui da Rede Tribuna e tal, acabaram de assumir a direção, o pessoal de Pernambuco, João Santos, que tá lá em Cachoeiro e tal, então eles assumiram a direção da Tribuna, e aí eles estão querendo estagiários e tal, e aí eu já tinha iniciado um curso de Direito em Cachoeiro Itapemirim, aí falei, vai lá participar, vai lá, se inscreve lá, se apresenta lá. Ele me deu um papelzinho para mim se apresentar lá na Rede Tribuna, conversar com um rapaz lá que era o diretor lá também e tal. Aí eu conversei com ele e falou, não, você pode estagiar aí. Aí eu comecei o estágio na Tribuna como Foca. Foca é o apelido, né? É o termo de aprendiz de jornalista. E aí comecei a atividade e tal, como eu já tinha convivido com o Zé Dano, a gente tinha começado a fazer, e eu, quando eu era criança também, eu fazia um jornalzinho manuscrito e tal. Aí uma vez os Estados Unidos lançou um foguete, aí eu botei lá, o foguete explodiu por causa faltou apertar um parafuso lá. E aí o noticiário falou realmente que foi por causa de um aperto no parafuso, que o negócio não deu certo. Aí o foguete lá da NASA tinha explodido, entendeu? Então aí fazia aquele jornalzinho pequeno, aí vendia 10 centavos nas casas. Então, por causa disso que o Aquiles Antonácio me chamou, justamente, que eu fazia esses isso. Detalhes que eu acho legal. Eu fazia o jornalzinho na mão, fazia uma diagramaçãozinha, botava lá as notícias e tal, entendeu? E aí com isso a gente começou. Anotou aí? Não, isso aí já anotei. Jornalzinho, pois é. Jornalzinho. E aí com isso a gente ingressou na Tribuna, né? E tal. Aí começou. Agora vamos contar a história de como eu passei a estudar Direito em Cachoeiro Itapemirim. Vamos lá. Ali em Vila Velha, no centro de Vila Velha, a gente conhecendo o Zé Dano, o Emanuel Barcelos, então a gente teve a aventura de conhecer também Geraldo Nascimento. Geraldo Nascimento era um contador, ele tinha um escritório de contabilidade, e a gente à tarde, depois que terminava a aula, eu estudava um período, eu estudei pela manhã, né? Aí o que aconteceu? À tarde a gente ficava sem fazer nada, ia para lá para o escritório de Geraldo, ficava batendo papo lá, enquanto Geraldo ficava trabalhando lá. Eu sei que a secretária dele, até a Francisca Capucho, Francisca Capucho era a secretária do Geraldo Nascimento.
E a gente ficava lá batendo papo e tal. Aí o que aconteceu? Ali a gente teve a ideia de mandar notícias para o jornal. Aí no Correio do Sul a gente manteve uma coluna de Vila Velha, né? Na Folha do Norte, lá com Oswaldo Zanello, lá em Colatina, a gente colocou uma, uma, uma coluna de Vila Velha também, dando as notícias de Vila Velha e tal, que a gente estava ali no meio estudantil, aí ficava realizando. Em razão disso, né? Aí a gente começou essa atividade, até que eu fui chamado depois para trabalhar na tribuna. Mas isso foi antes, né? A gente começou a ter essas colunas no Correio do Sul de Cachoeiro. Nós tivemos uma coluna também, Notícias de Vila Velha, assinava Delmir da Rosa, Zedano Vitavares e Clério Bosca. Aí eu botava lá, inclusive em muitas colunas, botava CJ. CJ. Não botava Clério Bosca, botava CJ, assinava como CJ. E tinha no Marista, tinha um jornal também, O Pioneiro, onde eu comecei a mandar umas crônicas. A crônica foi até elogiada pelo professor lá, o jornal O Pioneiro, e eu acabei sendo diretor de jornalismo de O Pioneiro. Nós tivemos uma chapa, a chapa vencedora, Vicente de Paulo Ferreira, foi o candidato a presidente do Marista, e eu fui o diretor de jornalismo dele. Aí a gente organizou o Pioneiro. A gente saía para pegar anúncio, aí pegava anúncio, saía de Vila Velha e até a região da Glória, a pé caminhando ali no comércio pegando anúncio. Né? Aí pegava os anúncios, o pessoal pagava direitinho, a gente emitia o recibo, depois passava tudo pro professor Antônio Carlos, irmão Marista. Antônio Carlos, que era o administrador dessa parte do jornalzinho junto com a gente, né? Tinha gente que era estudante e tinha um administrador que era o professor Antônio Carlos, professor Antônio, irmão Marista, professor Antônio Carlos. Aí chegou lá, tava lá, prestação de contas. Aqui, ó, recebi tanto de dinheiro, lanche, tanto. Aí os caras começaram a questionar. Fala assim, vem cá, vocês botaram o lanche aqui? Eu falei, lógico, rapaz, a gente vai a pé, de Vila Velha até a Glória, passa em Jaburuna, vai até a Glória, caminhando, pegando anúncio. E vocês não querem que a gente coma nada, não? Tem que botar lanche também. Aí botamos lanche também. Agora você... Aí eu, Emanuel Barcelo, Zedano, não sei se ia com a gente, mas ia mais uns dois aí, a gente botava lanche também. Tinha que botar, né? Ninguém vai trabalhar de graça, caminhar. E a caminhada é boa, né? Naquela época era boa também, e hoje também, né? Você caminhar do centro de Vila Velha até a região da Glória, é uma boa caminhada, e voltava a pé, né? Pegando os anúncios e tudo mais. Eu tinha um tal de Casa Dalmar, por exemplo, é o nosso maior patrocinador. O filho dele estudava no Colégio Marista, a gente já ia lá dizendo, ó, ajudar o jornal. Aí ele botava anúncio lá. O nome Dalmar era de Dalcides Mariano, lá de Jaburuna. Ele tinha uma loja lá, uma loja, eu acho, de material de construção e um comércio em geral, né? Comércio em geral. Então esse é Dalcides Mariano, botou aí Dalmar. Loja Dalmar era uma que patrocinava essas coisas. Muito bem, então o que aconteceu? Geraldo Nascimento tinha o curso de contabilidade, né? E inclusive quando eu estudei o segundo grau no Colégio Marista, aí eu me inscrevi também no colégio, porque o segundo grau era à tarde. E à noite eu comecei a estudar o curso de contabilidade também, para se formar como técnico em contabilidade. Aí comecei a estudar no colégio Comercial Brasil, de João de Almeida e Silva. E ele usava as dependências do Grupo Escolar Vascontinho. Então o que aconteceu? A gente ia lá se formar, foi lá que eu conheci Geraldo Nascimento, e a gente começou a trocar ideias, ia lá no escritório dele, ficava lá batendo papo, e trocava ideias sobre literatura, sobre poesia e tudo mais. Aí chegamos até a fundar o BT naquela época, 70, 71 e tudo. Mas aí eu estou contando sobre justamente o meu ingresso na tribuna, quando eu estava frequentando a faculdade de Colatina. Então, Geraldo Nascimento tinha terminado o curso de contabilidade junto comigo e tudo. Aí ele falou, poxa, eu precisava fazer o curso de Direito, vou me inscrever lá
em Cachoeiro, na Colatina não, Cachoeiro. Fazer o curso de Direito em Cachoeiro, Itapemirim. Aí ele falou, vamos ver, vocês podiam ir lá para me ajudar, hein? Aí chamou Zé Dano não se interessou, não quis ir lá em Cachoeiro. E aí me chamou, eu falei, eu vou com você, eu vou lá com você. Aí fui lá para a gente fazer o vestibular. Aí sentamos um ao lado do outro, e a minha missão lá não era fazer o curso de Direito, era ir lá para ajudar Geraldo a passar no vestibular, entendeu? Passar no vestibular. Aí eu fui lá e comecei a fazer a prova do lado e sempre mostrando a prova para o Geraldo Nascimento. Geraldo Nascimento ia lá também. Geraldo Nascimento era um cara estudioso, inteligente, tudo, tinha capacidade, mas ele ficava meio inseguro, então por isso que ele solicitou para ficar alguém junto com ele. Mas ele era um cara inteligente, cara de capacidade, tudo. É aquele negócio. Aí a gente foi para ajudar. Aí, rapaz, eu me lembro que chegou lá, nós fizemos um vestibular, entendeu? Fizemos um vestibular lá na Faculdade de Direito de Cachoeiro Itapemirim. Temos um curso de vestibular, rapaz. Aí no português, lá na literatura, rapaz, caiu falar sobre José de Alencar. E José de Alencar, eu sabia tudo de José de Alencar, porque eu já tinha lido os livros, o Birajara, de Iracema, esses livros todinhos eu já sabia tudo sobre esses personagens, né? Aí, o que eu fiz? Eu fui água com açúcar, né? Fiz a redação e tal, terminei a redação, contando tudo sobre José de Alencar, botei assim do lado, aí Geraldo foi lá, fez umas anotações também, fez a prova dele, passou também. Na verdade, eu fui o terceiro colocado no vestibular de Cachoeiro. Fui o terceiro colocado. Mas meu nome saiu em quinto lugar. Por que isso? Porque teve 2 primeiros lugares e 2 segundos lugares. Entendeu? Teve 2 primeiros lugares, 2 segundos lugares. Eu fui a terceira melhor nota, não é isso? Só que o meu nome apareceu em quinto lugar porque teve 2 primeiros lugares, 2 segundos lugares e eu fui o quinto. Isso aí é só pegar os anais lá e vocês vão encontrar meu nome lá no vestibular. Naquela época, foi isso, eu acho que foi em 69, 70. Vestibular da Faculdade de Direito de Cachoeiro Itapemirim. Aí eu cheguei aí frequentar lá uns meses, acho que uns 6 meses, durante 6 meses. Eu estava na tribuna e saía justamente na sexta-feira. Sexta-feira eu saía mais cedo e ia até de carro com o pessoal, pegava carona, às vezes quando não ia com o Geraldo a gente pegava. Geraldo não ia de carro, Geraldo ia de ônibus normal. Então eu consegui até achar uns amigos que faziam também o curso lá e pegar umas caronas com ele e frequentei 6 meses, mas depois desisti. Achei que estava muito longe, muito distante, aí não. Depois falei, não, depois eu faço na UFES aí e tal, foi o que realmente aconteceu. Depois fiz vestibular na UFES, então comecei a frequentar Direito, depois comecei a frequentar Pedagogia também na UFES, né? Mas o principal é essa parte aí, do Geraldo Nascimento, de ter caído o tema como José de Alencar, a história de José de Alencar. Essa história de José de Alencar é interessante dizer o seguinte: quando eu estava indo em Aribiri, a gente ouvia o programa do Ângelus, de Solon Borges Marques. Solon Borges Marques foi um grande locutor, ele tinha uma voz impostada, bonita, né? E Solon Borges Marques, ele tinha um programa chamado A Hora do Ângelus. Às 18 horas ele rezava a Ave Maria, era a Hora do Anjo, na Rádio Espírito Santo, que era tradicional aqui em Vitória, todo mundo assistia. Só que um pouquinho antes, uma hora antes, ele apresentava um programa de variedades. Então tinha um negócio de uns cavalinhos que corria. Então a gente podia ligar, apostar num determinado cavalo, e aí o cavalo ganhava, você ia somando pontos. E tinha algumas perguntas também. Ele perguntava, por exemplo, aqui, ó, deixa eu botar aqui para você. Deixa eu ver aqui, ó. Aí ele fazia algumas perguntas e as perguntas eram interessantes. Por exemplo, questão de amor
amor e Roma. Roma e amor, entendeu? Eram as coisas. Então eu fazia essa pergunta. Então, aí, várias coisas iam acontecendo, e a gente ia respondendo, né? Ia respondendo, fazer perguntas e tudo mais. E com isso eu ganhei. Teve um mês que eu ganhei. Toda semana tinha a pontuação e tal, e ganhei. Aí eles falaram, você tem que vir aqui na Rádio Espírito Santo, que ficava ali no mercado da Capixaba. Mercado da Capixaba, que hoje está até para reformar, tem um projeto de reforma. Hoje, em 2021, tem um projeto de reforma lá, Mercado da Capixaba. Aí eu fui lá, né, no auditório, a Rádio Espírito Santo tinha um auditório, os grandes cantores se apresentavam ali na Rádio Espírito Santo. Eu acho que não é da época de Carlos Mono, não. Mas a Maria Cibele, por exemplo, era a grande cantora da época, Maria Cibele. Já ouviu falar, né, não? Maria Cibele, não, né? Pois é, Maria Cibele, a grande cantora da época aqui do Espírito Santo, da época dos programas de Boris Castro. Boris Castro esteve participando de um evento nosso, da CLAP CTC, agora recentemente, antes da pandemia, lá na Assembleia Legislativa, né, que o Joel Rangel arranjou para a gente lá o espaço. Então, Boris Castro tinha um programa também lá, e Solon Borges, todo mundo. Aí fui lá e recebi 12 livros. Entre esses livros tinha Aldeia Sagrada. Era um livro que eu gostei muito, que falava sobre um meteorolito, né, chamado Bendegó, que tinha caído lá no interior da Bahia, o Bendegó, e falava sobre a Aldeia Sagrada, sobre Antônio Conselheiro, aquele grande místico, homem místico, chamado de santo, Antônio Conselheiro, que foi a revolta do Canudos, acontecida lá no interior da Bahia, né? Teve necessidade de irem soldados do Rio de Janeiro e tal, lá para a região do Canudos, onde ele formou uma aldeia. Então, o romance era chamado Aldeia Sagrada. A Aldeia Sagrada, lá era o livro, o título do livro. E aí eu recebi também os livros de Machado de Assis, aquele livro, né, O Alienista, o livro Ubirajara, e esses livros de Zé de Alencar e tudo. Aí foi quando eu conheci bem a história de Zé de Alencar e tudo mais, né? Que você chegar e ler um livro que fala sobre Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tem os cabelos mais pretos que a graúna e tal, isso aí são versos inesquecíveis, né? Quem lê não esquece jamais essas obras, né? Então tem isso, então tem essa parte toda da infância, né? Essa parte do jornalzinho que eu fazia manuscrito quando era criança. Depois tem a questão do curso de Direito que eu fui fazer lá em Cachoeiro, que a redação sobre o Zé de Alencar, que eu passei, inclusive, a cola, né, para ele, o meu colega Geraldo Nascimento do lado. Geraldo era um cara competente, inteligente, tudo, mas ele, como ele tinha insegurança, a gente ajudou nesse ponto também. E eu passei entre eu fui o terceiro colocado, certo? Mas fui o quinto na contagem geral. E o Geraldo Nascimento passou também. O Geraldo Nascimento deve ter passado o 29º, 30º, por aí nesse número. Mas eram 50 vagas, então tinha vaga para todo mundo. E foi o que aconteceu lá nessa faculdade de Cachoeira. Outra coisa também importante destacar é que do curso de segundo grau, que hoje é o curso ensino médio, né? Ensino médio ou fundamental, não sei. Então, no segundo grau, eu tive a aventura de ter o professor Rômulo. Professor Rômulo, ele inclusive atuou como procurador da Prefeitura da Serra, né? E o professor Rômulo, ele incentivava muito a fazer redação e tal, né? E aí a gente começou eu fazer redação. Aí ele gostou das minhas redações, falou assim, você tem alguma coisa infantil aí? Eu falei, tem uns contos infantis que eu faço aqui e tal, de brincadeira. Quando
Batman e Robin visitarem Vitória. Aí eu contei, fiz uma historinha de Batman e Robin chegando em Vitória e sendo recebido por Marian Calice, que dizia viver é ver Vitória, aí tal, que era o slogan da época de Marian, que era diretor do departamento de turismo. Naquela época, não sei se era diretor, mas era um setor de turismo e cultura. Ele trabalhava no Teatro Carlos Gomes, e então aí inventou esse slogan, viver é ver Vitória, certo? E aí, o que aconteceu? Eu fiz a historinha e tal, aí foi publicado na Gazetinha, aí o jornal A Gazetinha, aí comecei a publicar vários contos. Aí tinha um rapaz, por exemplo, que era meio enjoado, né? Tem alguns caras enjoados na vida da gente, não tem? Tem uns cara meio enjoados, que fica perturbando. É igual agora também, tem um monte de caras enjoados aí, invejosos, tem inveja e fica postando bobagem, besteira, né? Como tem aí, todo mundo sabe. Ninguém gosta do sucesso do outro, quer só praticar o mal, começar a ser invejoso e tudo. Muito bem, aí tinha um cara meio perturbado nesse sentido, ele era amigo nosso ali da turma, mas era meio perturbado. Aí eu falei assim, vou fazer um conto sobre isso aí, o sapo Rimoede. Eita. O sapo Rimoede. Aí contei a historiazinha infantil de um sapo que vivia numa lagoa, mas ele era muito orgulhoso, achava que só ele era o bom e tal, aí no final tinha uma moralzinha lá, o sapo se estourava todo lá na lagoa com esse negócio de ser vaidoso e tal, aquele negócio todo. Muito bem, o sapo Rimoede. O Rimoede é justamente o nome desse rapaz que a gente ficava perturbando a gente e tudo. Aí o nome é o contrário, Rimoede, tá? E aí vocês observam, né? Vocês observam que teve essas histórias todas, essas historinhas todas, né? Então o que ia acontecer? O que acontecia? O que acontecia? A gente estava participando da vida literária, fundamos a UBT de Vila Velha. O que aconteceu na fundação de UBT? O professor José Augusto Carvalho, eminente professor de português e literatura da Universidade Federal do Espírito Santo, foi contactado pelo grande escritor Luiz Otávio, que estava querendo formar as sedes da União Brasileira de Trovadores. Precisava ter uma pessoa aqui no Espírito Santo. Então ele fez contato com o professor Zé Augusto Carvalho. Zé Augusto Carvalho começou a manter uma coluna Trovas no jornal A Gazeta. Aí Zé Dano Vivio começou a fazer umas trovas, aí ensinou para a gente como fazer trova, aí todo mundo participou. Delmir, da Rocha, eu, Clério Borges, Zé Dano Vitavares, Emanuel Bacilo, todo mundo mandou suas trovinhas lá e foi publicada lá nessa coluna. Até que Zé Augusto marcou um dia da fundação da União Brasileira de Trovadores, de Vitória. Aí eu e Zé Dano fomos lá participar dessa reunião de fundação. Então, quando chegamos lá, estava Carlos Dosch, além de Carlos Dosch, grande professor da UFS também, nosso amigo particular, estava o próprio Zé Augusto Carvalho, e tinha mais uns 2 ou 3 eminentes intelectuais da época lá participando da reunião. Aí quando a gente chegou, ele já falou, Zé Dano, você vai ser o primeiro presidente. Por quê? Porque Zé Dano tinha uma facilidade de fazer trovas, então ele mandou um grande número de trovas para o Zé Augusto. Aí depois que eles analisaram as trovas, falaram, não, esse aqui é o trovador do Estado. Aí botou ele como primeiro presidente da UBT e foi feita uma ata, tudo direitinho, mandado para o Luiz Otávio, e o Luiz Otávio ratificou. Né? Eu fiquei no Conselho Fiscal e depois, daí a 2 anos, de 2 em 2 anos tinha eleição da UBT, Geraldo Nascimento assumiu e depois eu assumi, eu fui o 3º presidente da UBT de Vitória, que na minha época a gente botou Vitória e Vila Velha, porque a grande maioria do pessoal era todo mundo de Vila Velha. Vitória mesmo não tinha quase ninguém.
Do nosso grupo só ficou mesmo o Carlos Dost só participando como centro de Vitória, né? A maioria, todo mundo de Vila Velha. Então, vocês veem que tem esses detalhes. Ali a gente iniciou o trabalho da tropa. Na minha administração, quer dizer, eu fui o terceiro presidente da UBT, eu tive a ideia de fazer um concurso a nível nacional. Porque o pessoal ficava com receio de fazer jogos florais, concurso, porque tinha que ter uma premiação pomposa de jogos florais, tudo. Eu falei, não, vamos fazer o concurso e a gente dá um diploma e uma medalha e pronto. Manda para a pessoa, em vez de fazer festa depois. Né? Aí o pessoal concordou, a gente fez um concurso com o tema Pelé. Aí foi um sucesso. A revista Intervalo publicou uma nota, tinha uma revista de esporte também do Grupo Abril, que eu não me lembro agora no momento qual era o nome, também publicou o concurso de trova com o tema Pelé e tal. O vencedor foi uma trova de um trovador lá de São Paulo, interior de São Paulo. Eu não sei se foi Zé de Ávila o nome dele. Zé de Ávila. A trova disse o seguinte: que o Brasil todo enalteça tanto a Rui quanto a Pelé. Se um honrou pela cabeça, o outro honrou usando o pé. Entendeu? Então, essa é a trova. Trova são 4 versos, né? 4 linhas, com rima e sentido completo. E cada linha metrificada com 7 sílabas poéticas, 7 sílabas fônicas, contada pelo som. Não é contada pela gramática, não, contada pelo som. Então, que o Brasil todo enalteça, tanto a Rui quanto a Pelé. Se um honrou pela cabeça, o outro honrou usando o pé. Então essa foi a trova vencedora, Zé de Ávila, e era do interior de São Paulo, entendeu? E aí, é isso. Esse é o trabalho inicial nosso, da organização da UBT e tal. Aí eu comecei a fazer uns cursos informativos, já estava trabalhando na Tribuna como estagiário, como foca primeiro. Na Tribuna eu fui foca, depois fui repórter e depois fui redator. Aí cheguei a ser chefe de reportagem. O chefe de reportagem entrou de férias, eles não tinham ninguém para botar e me chamaram, você que está aí mais tempo como redator, então você vai ser chefe de reportagem. Então atuei um período das férias de um colega, né, Pedro Maia, convivi lá com Pedro Maia, CBR, Cláudio Bueno da Rocha, Vinícius Paulo Seixas, Vinícius Paulo Seixas, trabalhamos com Mário Fraga, uma série de figuras importantes do jornalismo. Esse menino, Rubinho Gomes estava também lá na Tribuna também, Plínio Marchini é o nosso diretor. Eu trabalhei com esse pessoal todo lá e tal, até que na época eu estava completando 18 anos, já tinha passado 18 anos, porque aí resolvi servir o Exército. Aí fui entrar para o Exército, aí como eu já tinha o segundo grau completo, aí eu entrei como NPOR. Sabe o que é NPOR? Não. NPOR é uma formação que tem determinados batalhões, né? Núcleo de soldados especiais, aí ficam sendo aspirantes dentro do Exército e tudo mais. Aí eu fiz NPOR também ali no batalhão de Vila Velha ali. Na época era 38º BI. Hoje é batalhão de infantaria, não sei, tem um outro nome, mas 38º BI. Então, fiz NPOR também, certo? Aí depois que eu terminei o NPOR, aí eu voltei para a Tribuna de novo. Então essa é a atividade nossa, entendeu? Falando para vocês sobre justamente as nossas atividades aí nesse livro. Para quem está chegando agora, vendo aqui o vídeo agora, nesse momento, eu estou me reportando a contar a história da infância da minha vida, né? Porque Lenaldo aqui é o meu biógrafo oficial. Ele foi nomeado meu biógrafo oficial e o Roberto Vasco
foi também nomeado um dos biógrafos do Clério Bocha aqui, oficialmente, entende? Só que o Roberto Vasco está com muita atividade, está desenvolvendo muitas atividades agora, então quem está cuidando dessa parte aqui agora é o Lenaldo Ferreira da Silva, amigo nosso, reside em Guarapari, mas está aqui nos visitando aqui em Carapina, em Eurico Salles, em Carapina. Então a gente está aproveitando para manter isso e estamos gravando tudo direitinho para poder ficar bem evidente as histórias, tudo direitinho, para poder ele depois até, olhando os vídeos, ele possa assistir, né, para que ele possa tirar as dúvidas que tem. Leonardo, estou à sua disposição para as perguntas, se você tiver alguma dúvida, começa a perguntar Aí logo. depois que você foi trabalhar como escrivão, não foi? Foi em que passo? Ah, tá. Não, a escrivão já é mais tempo, já é 75, já é quando eu estava já estudando na UFES, no direito, fazendo direito na UFES e tal. Aí o governo do estado abriu, isso aí também é interessante. É. O governo do estado abriu um concurso público. Concurso público. Eles abriram o concurso público, aí colocaram lá, concurso público para escrivão. Eu estava até, nesse período, eu estava até... E eu era convidado de algumas comunidades, alguma região, para fazer palestras sobre jornalismo, já que eu tinha trabalhado como redator, tinha começado como foca até chefe de reportagem de A Tribuna, depois tive até uma experiência no Jornal Diário também, né, como redator do Jornal Diário, mas foi uma experiência curta. Aí eu era convidado às vezes para ir nas cidades, organizar um curso de informação de jornalismo. Esses cursos começaram numa época em que a gente conheceu, eu estava na UBT, a gente resolveu fazer uma semana de comunicação social, jornalismo e comunicação social. O que eu fiz? Fui lá no auditório do Colégio Marista, dava 300 pessoas, fui lá, aí conversei com os irmãos, falei, ó, vamos fazer um cursinho aqui durante uma semana, sobre iniciação ao jornalismo e comunicação. E eu vou trazer os jornalistas mais famosos de Vitória para vir aqui fazer uma palestra. Aí divulgamos nas escolas e deu mais de 300 alunos. Encheu o auditório do Colégio Marista, com os alunos do Colégio São José, do próprio Colégio Marista, de lá do Vasco Coutinho, o pessoal todo foi lá frequentar o curso. A gente fazia um curso assim, por exemplo, hoje, R$100 é muito dinheiro, não é? R$100 é muito dinheiro. Então esse curso custava R$10. Que esses R$10 a gente pregava para confeccionar o diploma, entendeu? E os papeizinhos para fazer as anotações. Fazer o curso assim baratinho. Então todo mundo ia. Aí começamos esse no Colégio Marista. No Colégio Marista. Aí eu levei lá Gerson Camata, que tinha um programa na Rádio Espírito Santo, na Rádio Vitória, se não me engano, Rádio Vitória. Programa policial, né? Era ele, Cramenha, Guido Gonzaga é mais recente, né? Mas naquela época era Cramenha, Jéssica Mata, tinha um monte de gente. Castelo Mendonça, que era outro radialista famoso. Itaguaci Fraga, que era outro famoso também. Marinha Cariste, Hamilton de Almeida, que era jornalista famoso. Esse pessoal todo eu levei nessa semana lá no Colégio Maurício, auditório do Colégio Maurício, onde a gente reunia essas 300 pessoas. Como teve a participação de muita gente, aí o dinheiro deu uma sobrazinha, eu pegava o pessoal de táxi em Vitória, levava até Vila Velha e depois pagava o táxi de volta do pessoal. Marinha Caliste, Hamilton de Almeida, tudo, a gente pagava o táxi para a pessoa vir. Na vinda de Vitória para Vila Velha, eu via junto, porque eu estava trabalhando na Tribuna e saía do jornal já ia para lá, né? Na Tribuna. A gente marcava para as 8 horas o início lá do evento lá no Colégio Marista e dava tempo. Então foi isso. E com essa ideia, a gente começou a ser convidado para ir nas comunidades. Aí o pessoal do Domingo Martins, Bom Jesus do Norte, Colatina, esses lugares todos chamavam. Às vezes era um amigo, falava, não, traz esses cursos para cá, eu vou arrumar para vocês o local. Aí arrumava. Por exemplo, Bom Jesus do Norte foi lá no São José do Calçado, a gente fez o curso também. Essas cidades todinhas por aí a gente foi e fez esses cursos,
de jornalismo. E aí eu estava numa cidade chamada Itaguaçu. Itaguaçu é terra até da Regina Loureiro, grande escritora, né? Itaguaçu. E aí eu estava em Itaguaçu e vi lá, no jornal escrito lá, concurso da Polícia Civil. Aí eu falei, vou fazer esse concurso. Como eu estava estudando direito, tinha toda a possibilidade de fazer o concurso que eles pediam, que era para pessoas que tivessem noções de direito, estava no edital, noções de direito, então não exigia o curso completo de direito na época, bastava ter as noções. E como eu estava fazendo esse curso, não tem problema. Peguei um atestado na USP, fui lá, me inscrevi. Só que eu fui um dos primeiros a me inscrever. Então o rapaz lá chegou para mim e falou, você pode escolher. Falei assim, eu posso ir para onde? Que lugar? Não, você pode escolher qualquer cidade aí, não tem, o edital não dá nenhum impedimento não. Pelo menos até agora não tem nenhum impedimento não, você pode escolher, pode fazer a opção aqui na sua inscrição. Falei, tudo bem. Então eu vi o seguinte, para Vitória tinha 4 vagas, e para cada cidade do interior tinha uma vaga para escrivão, uma vaga. Aí eu pensei, bom, tem 4 vagas para Vitória. Só que esse concurso é um concurso do Estado. Vai ter muitos candidatos para Vitória. Então são 4 vagas, mas provavelmente deve aparecer o quê? Uns 200, 300 candidatos disputando essas 4 vagas. Vitória, tô fora. Não vou participar de Vitória, não. Vou não. Aí eu peguei, olhei o mapa, assim, o rapaz deu a opção, falou, não, pode escolher. Então, um mapa, eu falei assim, qual a cidade mais distante aqui? Aí olhei assim, lá no cantinho, Divino de São Lourenço. Falei, essa daqui, pode botar aí, Divino de São Lourenço. Foi a maravilha, né? Maravilha. O que aconteceu? Muitas cidades do interior, o pessoal não se inscreveu, não teve concorrente. A Divino de São Lourenço não teve concorrente. Não teve concorrente, ninguém participou, eu tirei em primeiro lugar no concurso e fui o único. Não tinha nem como tirar em último lugar. Por quê? Porque eu usei a cabeça. Se eu fosse me acomodar, né, solteiro e tudo, eu vou me importar de ir para... Só tinha minha mãe, né? Mas minha mãe ficava aqui, depois final de semana eu vinha, né? Então, era a mãe viúva, então a gente tinha que estar sempre dando atenção. Então. Mas eu fui, me escolhi Divino São Lourenço, passei, fui para lá, assumi lá Divino São Lourenço. Quando eu cheguei lá, soube que o rapaz que atuava, era um escrivão ad hoc, que era uma pessoa da própria comunidade, que atuava como escrivão ad hoc, ele pensou até em concorrer, mas depois desistiu, entendeu? Porque ele só tinha formação de 2º grau só e tudo mais. E aí parece que não tinha as noções de direito que ele tinha, só ele mesmo da delegacia fazer o flagrante e tudo mais. Aí fui para Divino São Lourenço. Fui lá, cheguei, fiquei lá trabalhando lá. Quando deu 4 meses, eu já achei cansativo, né? E falei assim, não, vou dar um jeito de ir para Vitória. Aí o que eu fiz? Estava estudando direito aqui em Vitória, na UFS. Na UFS. Falei assim, não, vou lá pegar uma declaração. Peguei a declaração, entendeu? Falei, o fato de eu estar lá em Divino São Lourenço está me atrapalhando, que eu estou perdendo as aulas aqui em Vitória. Entende? Aí fiz um ofíciozinho, argumentei, entreguei para o secretário de Segurança da época. O secretário de Segurança despachou e deu autorização para mim retornar para Vitória, voltar para Vitória. Quer dizer, vim para Vitória, né? Porque eu estava lá, oficialmente lá em Divino São Lourenço. Aí, mandaram para Vitória, aí eu vim, comecei a assumir aqui na Delegacia de Segurança Pessoal, que era na época Roncone, Fernando Paulo Roncone, né? Que era o delegado. Aí ele me recebeu bem e tal, aí comecei a participar ali da atividade de escrivão ali. Comecei a tirar plantão aqui em Vitória e tudo, e aí foi como foi o concurso. Eu dei sorte, sorte mesmo que a gente tem na vida, graças ao bom Deus, né? Deus é que nos dá essa possibilidade de ter isso, né? A sorte de, no edital, não ter especificamente um local para onde você tinha que se inscrever, que seria no seu local de residência, eles não exigiam isso, e depois o fato de que eu tive possibilidade de retornar, não ficar muito tempo lá, na região lá.
Divino São Lourenço, lá também era lugar. Divino São Lourenço é um dos municípios menos populosos do Espírito Santo. Fica na região lá do Caparaó também, mas na região do sul, ali perto de Guaçuí, daquela região. A gente ia até Guaçuí, depois de Guaçuí pegava uma condição até Divino São Lourenço, né? Então a região do Caparaó lá. E aí quase não tinha inquérito lá policial, quase não tinha crime nem nada naquela época. E aí possibilitou que ocorresse isso. E aí foi quando a gente entrou na Polícia Civil e eu completei os 35 anos na Polícia Civil, ganhei as medalhas de bronze, prata e ouro da Polícia Civil Capixaba, né? São as medalhas que eu me honro muito de ter recebido, e trabalhei como escrivão em várias delegacias, em várias regiões, na Grande Vitória, delegacia de Vila Velha, depois na época do Dr. Gersino a gente veio para cá, para o DPJ de Laranjeiras, e trabalhei, como eu disse, na segurança pessoal, depois a delegacia de homicídios, lá na Central de Polícia, e depois agora a delegacia de Itacibá, depois nós fomos até, houve um crime lá em São Mateus, aí a chefe de polícia designou uma equipe especial para ir para São Mateus, aí foi o doutor Ari, foi a Martinha Belzoff, fui eu, Clério Bosch, lá para São Mateus, porque eles queriam que fosse a equipe completa daqui, né, para apurar o crime ocorrido lá. Depois nós fomos para Linhares também, ficamos um pouco em Linhares, um tempo também para resolver umas situações lá em Linhares, e aí depois a gente retornou, veio para Itacibá, e depois fomos para Jacaraípe. Foi em Jacaraípe que eu passei os últimos anos, 10 anos da minha vida como escrivão, até o dia que eu completei 35 anos na polícia e completei 60 anos, aí automaticamente consegui a aposentadoria na Polícia Civil Capixaba, né? E hoje estou aposentado aqui com as medalhas de bronze, prata e ouro da Polícia Civil Capixaba por serviços prestados, né? São medalhas que conseguem só as pessoas, os policiais que têm boa conduta, que não tem falta, que não tem nenhuma punição administrativa nem nada. E eu me honro muito de ter trabalhado na Polícia Civil, né? Com isso a gente tem essa história também, essa história, não só a história cultural, como a história profissional também. Então, à sua disposição, mais alguma pergunta? Familiar. Familiar também. E casou com que idade? Casei com Dona Zenaide. Assim, qual foi o... Casei com Dona Zenaide, já tinha uns 30 anos. Eu tinha uns 30 anos, mais ou menos, casei com Dona Zenaide. Conheci Dona Zenaide lá em Vila Velha, né, na praia lá, ela estava com as irmãs e tal. Eu falei assim, não, vai ser você. Aí escolhi Dona Zenaide a dedo, então eu comecei a namorar com Dona Zenaide. Então Dona Zenaide, a mãe dela é Dona Emília Bistre Tomes, é de famílias Tomes lá de interior de Cariacica, num lugar chamado Pau Amarelo, né? E a mãe delas tinha um sítio lá em São Paulo de Viana. Hoje esse sítio é administrado pelas irmãs, as 9 irmãs. Ela tinha 14 irmãos, 9 irmãs e o resto tudo homem. Então aí eu conheci com Dona Zenaide, casei com Dona Zenaide. Nós temos 2 filhos, né, Clérito e Cleberson. Temos 2 noras, Jeane de Clebson e Andréia de Clérito. E temos duas netas, né? Marina, que é filha do Clebson, com Jeane, e Cristal, que inclusive agora já é até apresentadora, mestre de cerimônias da CLAP CTC. Todas as duas pertencem à Academia Infanto Juvenil da CLAP CTC, e a Cristal foi escolhida mestre de cerimônia, até porque é a mais velha, né? Vai completar 10 anos agora, então é a mais velha, então está conseguindo se desenvolver bem, aí foi a mestre de cerimônias do nosso 18º Congresso Brasileiro de Poetas Inovadores na forma virtual, que vocês encontram aí na internet e tudo, né? Sim. Lenaldo, irmãos. Não tem, era filho único. Você era filho único, filho único. Mas pronto, aqui fechado. Agora essa gravação eu preciso. Isso, aí Lenaldo tá Vera. Então tá, pessoal, eu sou atualmente presidente da CLAP CTC, Academia Capixaba de Letras e Artes Poetas Inovadores. Nós fundamos, 1º de julho de 1980, nós fundamos o Clube dos Inovadores Capixaba. É uma história interessante também. Eu estava na UFES estudando pedagogia,
Aí a professora passou um trabalho de, de literatura, né, tal, sobre o movimento louvadoresco. Aí eu fui na UFS, coube para mim cuidar dessa questão dos trovadores, da Idade Média. Aí eu fui na UFS, consegui achar o livro O Trovismo, de Ana Teodoro Wanck. Na hora que eu li o livro, não tem aquela história do concurso Tema Pelé. Aí eu reclamei, escrevi uma carta lá, o Eno sempre colocou endereço nos livros dele, coloquei uma carta e falei, ó, você não botou o Tema Pelé. Aí fala, eu tive um problema aqui com a UBT, com o Luiz Otávio e Carolina Ramos, tive um problema com eles, aí eles não me passaram as informações sobre uma série de coisas, e com isso foi sobre essa parte aí de Vitória. E aí o que aconteceu? Eu perguntei a ele como é que a gente faz para reativar esse movimento louvadoresco. Aí ele falou assim, não, funda o clube aí. Aí dia 1º de julho de 1980, nós fundamos o Clube dos Louvadores Capixaba. E aí para movimentar, para o pessoal todo mundo conhecer, eu lancei um concurso com o tema Vitória, Anchieta e Capixaba. E aí o concurso teve repercussão nacional, muita gente participou. O primeiro lugar no tema Vitória participou Carolina Ramos, que era o braço direito de Luiz Otávio, lá em Santos, São Paulo. Ela participou e com a trova, sempre amiga e hospitaleira, se quem vem não quer deixar-te, Vitória tu vais inteira no coração de quem parte. Trova de Carolina Ramos, foi a vencedora, primeiro lugar. Né? Depois, Capixaba. Na casa de um capixaba, se a gente chega com pressa, a pressa logo se acaba quando a conversa começa. Acho que o vencedor é Cecídio Broja, lá do interior de São Paulo também. Certo? Então, para vocês terem uma ideia, aí, com essa fundação do Clube dos Louvadores, aí a gente marcou dia 4 de outubro de 1980, uma solenidade no Teatro Carlos Gomes, lá com o professor Renato Pacheco, que era diretor-presidente da Fundação Cultural do Espírito Santo. E aí fizemos a premiação do primeiro lugar, entendeu? O primeiro lugar do concurso, né? A premiação deles. E depois o clube continuou. Até que em 2017 tive uma reunião com o subsecretário de Cultura do governo do estado, José Roberto Santos Neves. É até parente de Guilherme Santos Neves, que muitos nos ajudou na organização do concurso, porque foi membro da comissão julgadora em 1980. Guilherme Santos Neves foi um dos membros da comissão julgadora, junto com o Renato Pacheco e tudo mais. E Elmo Elton também participou da comissão julgadora e deu muita força para o nosso CTC, Clube dos Louvadores Capixaba. E aí, em 2017, o Zé Roberto estava subsecretário, recebeu a gente lá na secretaria. Aí falou, vocês, Clube dos Louvadores, negócio de clube, rapaz. Negócio de clube, parece clube social, negócio de onde você vai, tem piscina e tal. Falei, não, rapaz, nosso clube é literário. Eu falei, por que vocês não fundam uma academia, então? Aí ele deu aquela ideia, vamos fundar a academia. Aí em 2017 nós fizemos uma Assembleia Geral aqui do Clube dos Louvadores Capixaba, aí resolvemos, dia 18 de novembro de 2017, resolvemos transformar o clube em Academia Capixaba de Letras e Artes para Salvador. Fizemos a ata de fundação, organizamos diretoria, tudo direitinho. Registramos em cartório, pronto. Está fundado a CLAP CTC, que está em atividade até hoje organizando o 18º Congresso Brasileiro de Poetas Salvadores, organizando vários eventos aqui na Grande Vitória, né? É isso aí, pessoal. Estamos com revista, estamos com 2 antologias, antologia do ano passado, de poetas, essa antologia aqui é do ano passado, 40 anos do Neotrovismo. Nós temos agora a antologia desse ano, 41 anos de Neotrovismo também, certo? E aqui, ó, essa antologia aqui nós tivemos o quê? Quantas páginas? 290 páginas. Aí, bem volumosa, tá, essa antologia, Poetas e Escritores Brasileiros, antologia de 2020. Essa é a nossa atividade, né? E com isso estamos colocando essa história toda, porque o Lenaldo é o nosso biógrafo. Lenaldo, fala aí, se despede aí com o pessoal, fala um oi aí, conta como é que tá esse projeto da
da vida do Clério Borges, a biografia já do está Clério. em andamento bem acentuado e agora complementou com essa entrevista. Valdemir, um abraço, meu amigo de Belém. Valdemir, da onde que é? Belém. Belém? Valdemir Vasconcelos. Ela é Belém, no Pará? É? É mesmo, rapaz. Aí, ó, mantém amigo, contato meu com a amigo. gente, rapaz. Nós precisamos dele, ó. Ele gosta de literatura, convida ele para ser correspondente da academia. Tranquilo. Vamos precisando de um representante de Belém. Pronto. Nós não temos, não, tá vendo? Quem mais que tá ali? Você tá vendo? Ali é Lene, Lene também pode entrar, é professora É da onde ela é? do Rio. O Rio de Janeiro aí, também, se quiser participar. Vou Nós temos, convidá-los. Alene, o nosso, antes da pandemia, o nosso jantar de confraternização do fim de ano foi num restaurante aí na praia de Copacabana. Nós daqui de Vitória fomos um grupo para lá e participamos de um jantar de confraternização organizado pela Renata Barcelo, Dalva Fralich e Lúcia Matos. Foram os nossos representantes aí no Rio de Janeiro. Fizemos aí um evento também na sede da Federação das Academias de Letras do Brasil, que fica ali perto da... Perto de quê? Perto ali da... no centro ali, no centro do Rio de Janeiro. É perto da Lapa, que eu queria dizer, ali perto da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, né? E fizemos eventos já no Rio de Janeiro e o jantar de confraternização que foi no Manuel e Joaquim, restaurante ali pertinho do Hotel Copacabana Palace. Ali, para vocês terem uma ideia que a nossa academia tem atividades em todo o Brasil. Tão logo a gente passe essa pandemia, nós já vamos ter evento novamente em Belo Horizonte, lá em Formiga, lá com Paulo Oliveira, e provavelmente vamos ter também correspondentes, eventos também no Rio de Janeiro, novamente um jantar de confraternização. Se a pandemia deixar, vamos ter um jantar de confraternização no Rio de Janeiro, também se for possível lá, com a Renata Barcelo e a Lúcia e a Dalva Fralich. Tá bom? E para dizer para vocês que esse movimento, depois da fundação do Clube Trovadores Capixaba, a gente começou a dar um novo ritmo ao movimento dos trovadores no Brasil, que aí nós fizemos congresso, encontros, seminários de trova, desde o Recife, Olinda, até Salvador, Bahia, Recife, Olinda com Alba Tavares, Salvador, Bahia com Francisco Teles e Luciano Jatobá, Minas Gerais, Zélia de Carvalho em Timóteo, o Rogério Salgado, nós participamos do Belô Poético lá com o Rogério Salgado em Belo Horizonte, lá em Formiga, Paulo de Oliveira fez um encontro também dos trovadores, né? Fizemos também em São Paulo com Marília Martins e Inês Catelli, no Rio de Janeiro com Laís Costa Velho e Eno Teodoro Vanck, ajudando também, né? Em Magé, com Mata Freire, lá, jornalista Mata Freire. Fizemos em Porto Alegre, com Nelson Facnelli. Joaquim Montes até participou também. Nelson Facnelli, o pessoal do Centro Cultural Português também participou também, né? E tivemos representantes no Paraná, Abel Pereira, por exemplo, e vários outros locais do Brasil. A gente realizou eventos, congressos, encontros, tudo que nós fomos representando o Espírito Santo. Lá em Porto Velho, em Rondônia, com o Cleon Marian, nós ficamos uma semana lá, fazendo evento lá no auditório do Palácio do Governo, lá com o Cleon Marian, em Porto Velho, Rondônia. Nós fomos uma equipe daqui com patrocínio do Governo do Estado, fomos o quê? Umas 10, 12 pessoas, né? Até uma equipe de filmagem do DEC, Departamento Estadual de Cultura, para filmar lá a floresta da Amazônia. Nós fomos daqui para lá participar desse evento lá, com as passagens fornecidas pelo Governo do Estado para que a gente divulgasse o Espírito Santo lá em Rondônia, em Porto Velho. Foi uma maravilha lá, a gente participar do evento lá, divulgamos, fizemos até as filmagens lá no Rio Madeira, visitamos lá aquela região toda ali, naquela Amazônia ali, naquela região de Porto Velho de Rondônia.
É isso aí, pessoal. Feito o registro aqui, eu me despeço a vocês. Qualquer contato é clérioborges2013@gmail.com. E Lenaldo, agora para suas despedidas, vai falar o contato telefônico dele, e-mail e tudo, para as pessoas que quiserem desejar contribuir. Bem, foi um prazer, né? Aqui, aperte aqui. Ah, tá. Se você tiver participado de uns cursinhos do Clério Borges, informativo e tudo, faça o contato por e-mail do Lenaldo. Qual é o seu e-mail, Lenaldo? lenaldo@live.com. Isso. Alguém que tiver participado, foram mais de 3.000 pessoas que participaram desses cursinhos informativos de comunicação e tudo, no Espírito Santo todo, em várias regiões, Alegre, Conceição da Barra, São Mateus, a Ângela Veríssimo participou com o irmão dela também, né? Lá em Conceição da Barra, Kátia Bob, foi lá que eu conheci Kátia Bob, participando do curso de iniciação em jornalismo e comunicação, e aí por diante. Domingo Martins, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, essa Cachoeira Itapimirim, fizemos um curso de iniciação em jornalismo com um monte de gente, fizemos 3 cursos lá. Então esse pessoal que tiver esses diplominha também, manda para o Lenaldo aí para ele inserir na biografia também. Tranquilo. Qual é o seu e-mail, Lenaldo? Fala aí. lenaldo@live.com. Live é o quê? L-I-V-E? Live, né? No caso escrito. Tá. Mas E onde é que você arrumou esse live? Que eu nunca vi isso. Nunca vi. O que tem... é isso? Live é o quê? Deve ser Me funciona esse e-mail seu? Tranquilo. Até hoje? Até hoje. Tá bom então, tá certo então. Falou. E o meu é clérioborges2013@gmail.com. Obrigado aí, pessoal. Bom domingo para todos. Bom domingo para todos. Hoje é que dia? Hoje é dia 4 de julho de 2001. 4 de julho de 2021. 2021. Clério José Borges, meu nome. Lenaldo Ferreira da Silva, conhecido também como Aldo Veranato. É o pseudônimo dele. Lenaldo é Aldo Veranato, tá bom? Tá fazendo a biografia de Roberto Carlos. Tem quantas páginas só a biografia de Roberto Carlos? Já tem 2.000 páginas. 2.000 páginas. Uma obra de 3 volumes. 3 volumes. Você conta toda a história. Toda, inclusive com fatos inéditos, né? Porque é com pessoas que conviveram com ele criança, professores. José Nogueira tornou-se meu amigo durante muitos anos. Tem coisas inéditas, né? Vem cá, e Roberto Carlos nasceu em Cachoeiro ou nasceu numa fazenda lá em Mimoso do Sul? A turma diz isso, mas ele nasceu em Cachoeiro mesmo. É mesmo? Olha que tem gente que diz que ele é de Mimoso, hein? Diz Mimoso, não é não? Não. Então tá bom. Tá certo então. Ó, pessoal, um abraço a todos aí, obrigado. Bom domingo para todos. Bom domingo. Tchau. Vamos encerrar aí. Encerrando aqui. Ó, dá um adeuzinho pro pessoal que tá aí. Vê lá. Tchau, Valdemir. Tchau, Leandro. Um abraço aí pra vocês também. Tchau.